essa maquiagem pra fantasia preta na minha sobrancelha e eu vou procurar fazer um formato que deixe minha sobrancelha como se eu estivesse triste. Eu vou dar uma levantadinha nela, maior do que minha sobrancelha tem, e eu também vou estender ela um pouco mais. E no início eu dou uma levantadinha, como se eu estivesse franzindo a testa mesmo. Com a mesma tinta preta e um pincel bem fininho, eu vou contornar todo o meu rosto como se eu estivesse desenhando. Eu vou passar pela testa, pelas bochechas, pelo queixo e vou fazer todo o contorno. Nessa hora você tem que ter a mão bem firme, mas se você errar alguma coisinha, é só você arrumar com um cotonete e um pouquinho de base. Agora nós vamos começar a fazer o contorno. Eu pego no meio da minha orelha e vou descendo em direção à boca, mas eu vou parar ali mais ou menos nos 2 dedos do nariz, como se fosse um contorno normal. E aí depois eu vou dar uma engrossadinha, na orelha fica mais grosso e vai ficando mais fino em direção à boca. Pro desenho do nariz, eu vou fazer uma linha descendo de um lado da sobrancelha e a outra descendo em linha reta, bem no meio do nariz. E aí eu também vou contornar uma narina de um lado só. E eu vou, em cima, entre as sobrancelhas, eu vou fazer uma ruguinha, como se eu tivesse com a testa franzida, assim, porque eu vou estar chorando, né? Eu vou desenhar as lágrimas. No queixo também, eu vou fazer um puxadinho, e só como se fosse um risco de desenho mesmo. Agora eu vou pegar um pincel e vou molhar na água. É bom você ter sempre uma xícara com água por perto quando for fazer essa maquiagem. E eu pego uma sombra amarelo bem forte e faço como se fosse uma laminha. E aí eu vou aplicar na pálpebra, e o legal é que você não vai precisar esfumar. Então faz uma linha bem certinho, porque é pra ficar bem como se fosse traços de lápis mesmo. O legal de usar a sombra molhada com água é que ela vai durar pra sempre. Então se você for numa festa, depois que ela seca, ela vai durar a festa inteira. Então é uma boa pedida pra usar na festinha. Pro delineado eu vou usar o Fluid Line da MAC, eu vou fazer com esse pincelzinho bem fininho. E eu vou fazer um delineado gatinho normal, como vocês já sabem que eu faço. E depois eu vou subir como se fosse um segundo delineado, um puxadinho pra cima assim. Vocês vão ver como dá um efeito bem legal. Agora eu vou fazer o puxadinho, eu subo como se fosse um segundo gatinho, um segundo delineado. E eu faço isso bem pertinho de acabar o delineado e isso vai dar um efeito super legal. Agora com uma base para sombras da NYX, que é branca, eu aplico ela como se fosse um lápis. E aí eu vou aplicar com um pincel de corretivo e vou criar como se fosse uma segunda linha d'água, igual eu fiz no outro tutorial da boneca. Gente, é importante também aplicar na linha d'água, tá? Porque aí você vai criar um efeito de olho bem maior do que é o seu olho normalmente. Com o mesmo pincel que eu fiz o delineado e com o mesmo delineador, o Fluid Line da MAC, eu vou criar uma linha como se fosse a linha dos meus cílios.
E aí eu vou contornar essa linha branca que a gente fez antes. E eu vou puxar no final um pouquinho, como se eu estivesse desenhando os cílios, que é bem o efeito que é pra dar mesmo. E no início eu também dou uma puxadinha em direção ao nariz. Pra fazer o desenho desses cílios, eu faço primeiro linhas retas, e aí fica bem artificial, né? Dá pra ver que não parece cílios nem um pouco. E depois eu venho fazendo como se fosse triângulos, que é pra fazer um efeito de como se os cílios fossem bem grossinhos. Então eu faço triangulinhos em cada um deles. Agora eu vou molhar o pincel de novo, vou pegar um pincel mais fininho na água, eu vou molhar. E nós vamos fazer as lágrimas. Eu peguei uma sombra azul, fiz do mesmo jeito, uma laminha na sombra. E eu vou desenhar primeiro uma gota, depois outra gota, depois outra gota. E depois eu vou unir as gotas, que é pra formar bem como se fosse o desenho mesmo. Não sei se vocês já viram, mas eles fazem como se fosse um escorridinho assim, bem redondinho. Então eu vou fazendo as gotinhas e depois eu só vou unindo uma a outra. E aí vai criar aquele efeito. Com uma sombra azul clara, eu vou fazendo o meinho das gotas e o cantinho assim, como se fosse o efeito de brilho. E depois eu vou vir com o branco e vou complementar o brilho, pra ficar bem como se fosse uma gota mesmo. E aí agora a gente vai fazer o contorno das lágrimas, com o delineador preto e o mesmo pincelzinho. Essa parte é meio chatinha, quando eu fui fazer eu errei, mas é só vocês, se vocês errarem, é só vir com um pincelzinho com um pouco de base e um cotonetezinho que você consegue resolver. Agora vamos partir pra boca, e eu vou usar esse batom mate da NYX, que é o Monte Carlo, e eu vou passar normal, como se fosse passar o batom mesmo. A única coisa que eu quis fazer foi passar um pouquinho acima da minha boca, porque eu queria fazer uma boca um pouquinho maior, por causa do desenho, né? Mas se você não quiser, fica a seu critério, tá? A dica que eu dou pra essa maquiagem é usar o batom mais mate possível e o mais pigmentado possível também, porque aí você vai criar o brilho dele só com o branco e aí vai dar aquele efeito bem de cartoon. Pro contorno da boca, eu vou usar o mesmo pincelzinho fino e a mesma tinta preta que eu usei no início. Você vai contornar todo o seu lábio, bem por fora, assim, e vai fazendo como se fosse um desenho. Depois de ter feito todo o contorno da boca, eu vou fazer uma linha entre os meus lábios, bem pretinha, e também eu vou fazer as ruguinhas da minha boca. Eu também faço 2 tracinhos embaixo do nariz e em cima da boca. E agora com aquela tinta branca, eu venho com um pincelzinho fino e vou aplicando para fazer o brilho da boca. E com a mesma tinta branca, eu pego na pontinha dessa esponjinha e vou fazendo as bolinhas em todo o rosto. Usar essa esponjinha foi o jeito que eu encontrei que foi mais fácil, mas você também pode fazer com um cotonete ou com um pincel, fica a seu critério. Então esse é o resultado, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa maquiagem é super legal, super criativa. Eu garanto que não vai ter mais ninguém na festa com isso, porque dá muito trabalho, não é todo mundo que consegue fazer, viu? Mas se você treinar, dá tudo certo. Eu consegui na 3ª vez que eu tentei. E dá pra fazer na versão masculina também. Então se você quiser fazer maquiagem de casal, que eu acho super legal, você também pode adaptar e fazer masculino. É isso. Eu adorei fazer. E se vocês tiverem alguma sugestão de maquiagem de Halloween, por favor, deixa aqui embaixo. E também me sigam nas redes sociais, elas vão estar listadas aqui. Se inscrevam no meu canal, comentem aqui embaixo, cliquem em gostei e essas coisas. Um beijão e até a próxima!